Olá, hoje estamos aqui para falar finalmente sobre Crime e Castigo, o livro que foi escolhido na nossa enquete sobre qual livro da literatura russa clássica vocês gostariam de ver aqui no canal. Então foi escolhido o nosso querido Crime e Castigo de Dostoiévski, livro que foi escrito em 1866, alguns anos antes, 2 anos, se não me engano, antes de O Idiota, que foi o último livro que nós abordamos aqui. E Crime e Castigo traz esse personagem complexo, eu acredito que esse personagem, ele é muito carismático, né? Que é o Raskolnikov. Carismático de um jeito bastante próprio, mas um personagem muito interessante. E eu vou começar, então, o nosso vídeo já pela leitura do primeiro, na verdade, da primeira página do livro, a edição que eu tenho aqui, novamente, a edição da editora 34, Crime e Castigo, traduzido pelo Paulo Bezerra. Eu sempre gosto de afirmar aqui, de frisar para vocês, que no caso da literatura russa, quando a gente vai ler em língua portuguesa, é muito importante que a gente busque traduções de qualidade, que foram feitas do russo para a língua portuguesa diretamente, tá? Então a gente pode encontrar, às vezes, algumas edições que são, até que tem preços mais baixos, mas isso faz uma diferença bastante grande na experiência de leitura, tá, gente? De realmente chegar mais perto aí do tom daquele escritor, sabe? Da voz do escritor. A tradução é fundamental, né? Então eu sempre recomendo aí que vocês busquem traduções de qualidade, tá? E esse é o caso aqui das traduções do professor Paulo Bezerra, então não tem erro. Bom, então eu vou ler aqui a primeira página para que a gente possa, então, conhecer um pouquinho do Raskolnikov pelas próprias palavras dele, tá? Vamos lá. Ao cair da tarde de um início de julho, calor extremo, um jovem deixou o cubículo que subalugava de inquilinos na Travessa S, ganhou a rua e, ar meio indeciso, caminhou a passos lentos em direção à Ponte K. Saiu-se bem, evitando encontrar a senhoria na escada. Seu cubículo ficava bem debaixo do telhado de um alto prédio de 5 andares, e mais parecia um armário que um apartamento. Já a senhoria, de quem ele subalugava o cubículo com cama e mesa, ocupava um apartamento individual, um lance de escada abaixo, e toda vez que ele saía para a rua, tinha de lhe passar forçosamente ao lado da cozinha, quase sempre de porta escancarada para a escada. E cada vez que passava ao lado, o jovem experimentava uma sensação mórbida e covarde, que o envergonhava e levava a franzir o senho. Estava encalacrado com a senhoria e temia encontrá-la. Não é que fosse tão medroso e apagado, antes bem ao contrário, mas fazia algum tempo que vivia num estado irritadiço e tenso, parecido com hipocondria. Andava tão absorto e isolado de todos que temia qualquer tipo de encontro, não só com a senhoria. Estava esmagado pela pobreza e até mesmo o aperto em que vivia deixara de oprimi-lo ultimamente. Abandonara de vez as atividades essenciais e se negava a estudar. No fundo, não temia senhoria nenhuma, tramasse lá o que quisesse contra ele. Quanto a parar na escada, ficara ouvindo toda sorte de absurdos, sobre todas aquelas bobagens diárias, com as quais ele nada tinha a ver, todas aquelas implicâncias sobre pagamento, aquelas ameaças, aquelas queixas, e ainda ter de esquivar-se, de desculpar-se, de mentir. Aí já era demais. Melhor seria dar um jeito de esgueirar-se escada abaixo, feito gato, e sair furtivamente, sem ser notado. Aliás, ao sair à rua, ele mesmo se impressionou com o medo que então sentira de encontrar sua credora. Eu aqui querendo me meter numa coisa dessas e com medo de bobagens, pensou ele, com um sorriso estranho. Tudo está ao alcance do homem, e ele deixa isso tudo escapar só por medo. É mesmo um axioma. Curioso,
O que será que as pessoas mais temem? Pensando bem, eu ando falando pelos cotovelos. É por não fazer nada que falo pelos cotovelos. Ou pode ser assim também. Eu falo pelos cotovelos porque não faço nada. Então aqui, gente, a gente já vai perceber alguns pontos-chave que ao longo, que são bastante importantes para entender aqui tudo que ainda vai acontecer no livro, tá? E que nesse canal, vocês sabem, né? A gente não dá spoiler. A ideia é que vocês realmente fiquem com vontade de ler, né? Mas, então o que a gente percebe já na primeira página, né, quando o narrador começa a falar aqui, a nos situar, né, ao cair da tarde, do início de julho, calor extremo. Então o ambiente ali, o calor extremo, não é que agradável, né? O tempo ali, o clima já está difícil, né, já está castigando. Esse personagem mora num cubículo, tá? Um cubículo. Ele não mora num apartamento, ele mora num cubículo. E é literalmente um cubículo que será ali, ao longo do livro, vai ter uma importância bastante grande. Esse cubículo com papel de parede amarelado, né, tem um momento que ele fala, o cubículo, não quero voltar para o meu cubículo amarelo. Então, esse cubículo, além de ser um cubículo com 2 ou 3 cadeiras quebradas, uma mesinha ali e um lugar para dormir muito desconfortável, né? Ele ainda é um cubículo baixo, ou seja, ele está no alto desse apartamento de 7 andares, mas ele não é adequado para moradia, né? A gente percebe que é uma adaptação ali da senhoria que quer alugar ao máximo ali de cômodos, né, daquele prédio. E ao entrar, ou ao chegar, ou ao sair do prédio, ele passa, né, pelas escadarias nesses 5 andares, ele passa não só pelo apartamento, diante da porta da cozinha escancarada da senhoria, que obviamente vai estar de olho nele, quando ele chegar vai cobrá-lo, né, vai ser uma situação desagradável, porque ele não tem dinheiro para pagar. Além disso, ele vai ver outras famílias vivendo ali, né, famílias com criança pequena, idosos, gente miserável ali, vivendo em condições muito piores que a condição dele, que já é horrível, tá? E a gente vai perceber aqui na fala também, já no final da página, na fala do Raskolnikov, ele fala de medo, né, um medo que ele não sabe, não vê justificativa, né, o medo de encontrar a senhoria. Não, mas na verdade ele não estava mais com medo, o medo não era esse, né? E aí ele diz assim, eu aqui querendo me manter, eu aqui querendo me meter numa coisa dessas e com medo de bobagens, que coisa é essa, né? Essa coisa é o crime que ele está ali já planejando e que vem atormentando, né, esse personagem que está aí num estado que ele fala de hipocondria, que ele não consegue mais estudar, ele não consegue mais se relacionar com as pessoas, ele se coloca numa situação de auto-isolamento, né? Então ele dava aulas particulares para se manter ali em São Petersburgo estudando, ele já não está mais dando aula também, portanto ele não tem dinheiro para comer, né? E toda essa situação, quando ele sai desse cubículo que, em vez de funcionar como algo que o acolhe, né, o espaço dele na cidade, mas é um espaço completamente que o liga muito mais como estar dentro de um armário, e lembra muito mais até uma situação de análoga a um túmulo, né, e não uma casa cheia de vida, mas uma casa cheia de morte, né? E cercada por doença, né, todas essas pessoas vivendo em condições insalubres nesse prédio, na rua, quando ele vai para a rua, ele não encontra esse alívio.
A gente sente o ar pesado, a gente sente o calor, a gente sente a poeira nas ruas, a sujeira, a gente sente o hálito, o mau hálito presente no ar, nas tabernas em que ele entra. Nós percebemos a condição, não há ali em nenhum momento no livro, não há um espaço de liberdade, um espaço de alívio, um espaço para se respirar um ar puro e para aclarar as ideias. E então, no livro, o Raskolnikov, que vai planejar esse crime, que vai executar esse crime hediondo e que vai ser punido por isso, a gente percebe que ele tem ali, vamos dizer assim, vários cúmplices. Ele não é o criminoso, o vilão clássico, não. A cidade, né, comete o crime com ele, o ambiente que ele vive, a situação de pobreza e também de humilhação moral que a família dele sofre, né? Então ele está em São Petersburgo sozinho, porque a mãe está numa província, né, no interior da Rússia, vivendo uma mãe viúva que vive de uma pensão que não permite que ela tenha uma vida tranquila, né? Ela não consegue se manter. Então a irmã dele vai trabalhar como governanta nessa província mesmo no interior e passa por situações de assédio sexual, assédio moral, e ele fica sabendo disso. Então ele está numa situação de desespero e para onde ele olha, ele só vê pessoas em situação ainda mais desesperadoras que a dele. Ele se considera um pouco, há um paradoxo na relação do Raskolnikov com essas outras pessoas que sofrem como ele, né, esses vizinhos, as pessoas que estão na rua, porque por estar, né, em São Petersburgo para estudar, ele é um jovem muito inteligente, que lê muito, muito sensível, então há um paradoxo também, há momentos em que ele se sente compaixão, né, muita compaixão, e ele quer ajudar e mudar essa condição de miséria em que essas pessoas vivem, e há outros momentos em que ele se sente superior a essas pessoas, e aí ele se sente asco delas, né, porque ele intelectualmente consegue acessar teorias, elaborar raciocínios mais complexos, e, portanto, ele vive ali nessa questão, no paradoxo. A humanidade que o aproxima do outro que também sofre, e ao mesmo tempo, e também essa humanidade ligada aí também a valores cristãos, mas ao mesmo tempo ele tem também esse distanciamento que o leva a teorizar, a se isolar dessa comunidade, dessas pessoas, né, a preterir aí qualquer contato humano, e isso o leva a às vezes, né, a se colocar ali acima de todos. E o planejamento desse crime, a execução desse crime se dá meio sob essa ótica ali, do sou superior e consigo enxergar o quanto esse crime é, na verdade, necessário, não é? E o quanto esse crime é pequeno diante do bem que ele vai causar, não é? E aí ele utiliza, por exemplo, referências como Napoleão Bonaparte, e os grandes heróis, entre aspas, históricos, que na verdade foram grandes tiranos, e sob o comando deles muitas mortes aconteceram, né? E muito sofrimento. Então ele pensa, se a sociedade eleva essas figuras à posição de herói, de grandes homens, né, e perdoa os crimes que eles cometeram, por que não? Né? Por que não eu posso cometer esse crime contra uma pessoa que na verdade ele despreza, né, porque é uma idosa que ali
age como que ela é uma agiota, né? Então ele despreza esse tipo de trabalho, digamos assim, né, essa atividade da personagem. Então isso meio que justifica para ele esse crime, só que ele vive dividido, né? Ele não assume essa teoria e acha que está tudo bem e vai até o final com isso. Ele vive, na verdade, em crise, ele está num momento ali em que ele não consegue enxergar as coisas com clareza, até porque ele mal come, né? Ele não se alimenta, ele não dorme, ele não consegue trabalhar, ele não consegue estudar, e ele está vivendo ali numa situação de crise profunda, tá? De crise de saúde física e mental e moral também, né? E aí é muito interessante a gente falar que um aspecto estilístico aí do texto do Dostoiévski. Dostoiévski não escreveu para o teatro, né? Então, como a gente já tinha se referido, né? Ele não escreveu para a dramaturgia, mas ele usa recursos bastante interessantes aí do drama na sua poética. E a gente vai, diante do que está acontecendo aqui em Crime e Castigo, apesar do volume do livro, né, de ser um calhamaço, mais um calhamaço dostoiévskiano, a forma como a história se desenrola nos dá a sensação de que nós estamos ali do lado do Raskolnikov, nós estamos ali naquela cidade suja, empoeirada, abafada, opressora, vendo tudo o que está acontecendo naquele momento. Então a gente tem a sensação ali de presença. O presente, tudo está acontecendo no presente. E como tudo que está acontecendo no presente e diante dos nossos olhos, nós queremos continuar olhando, nós queremos continuar vendo onde tudo isso vai dar. E isso é um recurso aí do drama, né? E que a gente vai ter aqui no livro e que vai fazer com que, apesar dele ser um livro extenso, ele vai ser fácil. Não é um livro fácil, mas ele vai ser difícil, na verdade, largar o livro, tá? Então ele vai nos prender a esses fatos muito complexos, mas que estão acontecendo ali num tempo cronológico muito curto, né, um tempo de crise, em que muita coisa acontece em pouco tempo, tá? O tempo psicológico da trama. Bom, eu não vou dar spoiler, né, como não fazemos, e eu espero muito que vocês tenham a oportunidade de ler, então, Crime e Castigo, porque realmente é um livro fantástico, e se puderem deixar os seus comentários aqui, se gostaram, por favor, continuem aqui com a gente, e no próximo livro, que eu ainda não sei qual né, talvez eu faça uma outra enquete, a gente se vê novamente, tá? Uma ótima leitura para todos e até a próxima!